Lemos em Atos capítulo 2, versículo 42, que os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. As condições da Assembleia contemporânea muitas vezes mostram um afastamento marcante da simplicidade do Novo Testamento e dependência da direção do Senhor pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes isso se deve ao fato de não se fornecer orientação e ensino das Escrituras. Há uma grande necessidade de promover o crescimento espiritual e a estabilidade entre os crentes promissores. Existem 5 formas de comunhão no Novo Testamento. Sobre a comunhão social, nós lemos partindo o pão. Quando aqui é dito isto, se refere ao comer as refeições e não está tratando da comunhão na ceia do Senhor, que também muitas vezes é dito partir o pão. Mas sim, aqui partiam o pão de casa em casa, comiam sua refeição com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. Isso era especialmente necessariamente para aqueles que haviam perdido suas casas e meios de subsistência por causa da perseguição. E ainda é bom mostrar hospitalidade ao povo do Senhor em nossos lares. Temos a comunhão de serviço também. Paulo agradece aos filipenses pela vossa comunhão no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Temos a comunhão prática. Paulo regozijou-se com o apoio material recebido dos crentes em Filipos. Bem fizeste em comunicar-te ou comunicar-se com a minha aflição. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Temos também a comunhão na luz. João escreve, verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7. Todos os crentes na família de Deus compartilham a mesma vida em Cristo, regozijando-se na graça da salvação de Deus. Em Atos capítulo 2, o versículo 41 e 42, temos a ordem para se tornar um verdadeiro cristão, começando com a salvação. Diz assim, aqueles que de bom grado receberam a sua palavra. Depois nós temos o batismo, foram batizados. Imergir é o sentido aqui da palavra batismo. E temos também a recepção na assembleia local nestes mesmos versículos. Lemos que foram acrescentados a eles a companhia, ou seja, foram acrescentados a companhia de crentes em Jerusalém. Temos também a continuação ou a perseverança deles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui este partir do pão está se referindo à ceia do Senhor. E agora vamos gastar um tempo falando sobre a comunhão da assembleia local. A comunhão da assembleia local, grego se chama koinono, é uma palavra parceria, compartilhamento, unidade expressa na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão, compartilhando daquele único cálice, não copos individuais e um só pão, não pedaços de pão, conforme instituído pelo Senhor, na comunhão da mesa do Senhor, como temos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, e participando da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. É claro que esta é uma comunhão de crentes locais, conhecidos uns dos outros e dos anciãos, que se reúnem regularmente em um só lugar. Quando Saulo de Tarso foi salvo, ele tentou se ajuntar, a palavra aqui juntar é colar aos discípulos. Atos capítulo 9, versículo 26, ele estava com eles entrando e saindo de Jerusalém, Atos capítulo 9, versículo 28, isso envolve uma comunhão de trabalho e serviço.
Se não existe assembleia local, trabalhamos no Evangelho para ver uma formada aonde nós moramos. Se existe uma assembleia, então servimos para vê-la crescer espiritualmente e numericamente, pois o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Pois de vós, ou seja, a Assembleia em Tessalônica, para quem Paulo escreve, ele diz, pois por vós, da vossa Assembleia em Tessalônica, soou a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 e 8. A única adição que o Evangelho precisa é que seja pregada no poder do Espírito de Deus. As invenções são geralmente introduzidas pela carne, na esperança que tenha mais efeito do que o poder do Espírito Santo. Lindas histórias da Bíblia prendem a atenção das crianças e apresentadas de forma simples e em oração. Nas reuniões, as apresentações em PowerPoint de slides e vídeos, como deixados para trás, são, na melhor das hipóteses, entretenimento e, na pior das hipóteses, a agitação de uma atmosfera emocional que produz uma falsa profissão de fé. Quando Deus envia o Evangelho, Ele também envia a personificação da mensagem no Evangelho, ou no mensageiro, melhor dizendo. Homens cheios do Espírito Santo, com vidas limpas, recomendam o Evangelho às almas que buscam. Pregadores de vídeos, rádios e TV criam atrativos sociais, muitas vezes disfarçando doutrinas abomináveis, e os apelos são financeiros e muitas vezes eles têm vidas imorais. Por que deveríamos copiar as invenções da confusão carismática ao nosso redor? Alguns dizem que precisamos de mais música, com cultos mais animados e com mais atividades para os jovens. No Novo Testamento, há o livro dos Atos dos Apóstolos, que abrange 30 anos de história, escrito por Lucas. 14 epístolas escritas por Paulo, se incluirmos Hebreus, 3 pelo apóstolo João, 2 pelo apóstolo Pedro e uma por Tiago e uma por Judas. Tudo isso totaliza 22 comunicações de 6 autores, inspirados pelo Espírito de Deus, ao longo de 60 anos, sem referência a acompanhamento musical para a evangelização ou para as reuniões da Assembleia local. De onde vamos tirar, ou onde vamos buscar a ideia que nós temos hoje na cristandade, apoiar tal movimento ou uso destas coisas? A escolha é entre meditação silenciosa, exercício espiritual e poder na pregação de homens piedosos cheios do Espírito Santo, ou o barulho da gaita, do dedilhar do violão, o lamento melancólico do violino ou o toque da trombeta. A música do piano ou órgão pode ser apreciado em particular no círculo da casa. Essas coisas se desenvolvem de modo que um solista se desenvolve em um coro, o órgão na assembleia torna-se orquestra no auditório e o sistema pastoral treinado se desenvolve no sistema clerical que as gerações anteriores abandonaram com grande custo. Louvemos a Deus, cantando e salmodiando em nosso coração. Este é o órgão adequado para se louvar a Deus nas reuniões do povo de Deus. Leia Efésios capítulo 5, versículo 19. Precisamos fazer da Assembleia local um teatro para ter a emoção do sensual ou atração do carismático? Será que precisamos fazer isto? Seminários, reuniões sociais, companheirismo extra-assembleia de entretenimento são uma violação grosseira da soberania do Espírito Santo e poderiam continuar se as assembleias locais não existissem. Todas as reuniões
da Assembleia local, para as quais temos autoridade bíblica, são exercícios espirituais. O exercício cheio do Espírito, do sacerdócio e da oração. O derramamento espiritual da adoração. Ministério que é controlado pelo Espírito Santo. O exercício dos dons espirituais. A pregação do Evangelho no poder do Espírito de Deus, enviando do céu, levará às reuniões de exposições nas quais nos regozijaremos com o que o Espírito Deus fez. Em resumo, a dispensação da graça começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 está bem claro sobre este assunto. Esta é a era do Espírito Santo. Uma vibrante assembleia do Novo Testamento se concentrará nas atividades espirituais. Temos exemplos disso no Novo Testamento. Atos capítulo 4, versículo 31, mostra a prática de assembleia local cheia do Espírito Santo. Diz assim: o lugar tremeu quando eles se reuniram e todos foram cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 mostra a pregação do Evangelho como poder do Espírito Santo. Não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 mostra os princípios da igreja como o Espírito Santo a ensinou. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, temos o testemunho preservado como o Espírito Santo, como o Espírito santificado. O Espírito Santo santificado. Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?